Que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição de hoje traz como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O texto áureo diz-nos da seguinte forma: Disse, porém, Ruth, não te instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16. A verdade prática fala-nos da seguinte forma: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. A leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Ruth 1, versículo 6 a 8, e depois os versículos de 14 até versículo 19. Nós não vamos ler o texto bíblico, da leitura bíblica em classe, para a gente ganhar tempo. Vamos direto aqui ao tema da nossa lição, ao assunto proposto hoje. Muito bem. Nós demos uma panorâmica no livro de Ruth e um pouco também sobre Ruth e Noemi e sua família. Na última aula, estudamos sobre o livro de Ruth. Hoje, porém, nós vamos estudar sobre as atitudes de Ruth com a sua sogra, Noemi. Essas atitudes são atitudes que contêm virtudes imprescindíveis da vida cristã. Não há cristianismo sem amor ao próximo. Não existe vida cristã sem demonstração real de amor. A importância dessa lição ela é tão atual, tão imprescindível, porque estamos enfrentando esse desafio na sociedade odierna em que vivemos. A sociedade hoje é uma sociedade egoísta. A sociedade hoje é uma sociedade onde as pessoas pensam só em si. E às vezes até na família há pessoas que só pensam em si. Então a lição de hoje, falando do relacionamento de Ruth com Noemi, vem jogar por terra toda essa complexidade do mundo pós-moderno. O mundo moderno, o mundo pós-moderno é um mundo onde só se pensa na vantagem, entre aspas, vantagem. Só se pensa em si mesmo e não pensa no outro. Esse tipo de relacionamento onde só pensamos em nós e não no outro, não é um relacionamento duradouro. O relacionamento que dura, um relacionamento que vale a pena, é um relacionamento de amor mútuo e de um amor renunciador. Quando a renúncia, aí então constrói-se um amor verdadeiro, uma amizade verdadeira, sólida e, portanto, proposta pela Santa Escritura, né? Nesse caso, tratando-se do amor, é proposto pela Escritura. O amor que a Bíblia propõe é o amor de Deus, é o amor sincero, é o amor verdadeiro, é o amor que não é um amor egoísta, que não é um amor em troca de, mas é um amor sacrificial. É um amor que se dedica pelo outro, é um amor que se planta e que os resultados são gloriosos. Então é debaixo desse pano de fundo que a lição de hoje traz esse tema, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. A proposta de Noemi é o tópico 1 da nossa lição. Diz assim, uma crise em família. Lembrando aqui, como nós estamos estudando o livro de Ruth, Ruth era moabita, mas a sua sogra, Noemi, que é a proposta de Noemi, uma crise em família. Noemi,
Noemi, era casada com um homem chamado Elimeleque. Elimeleque. Eles eram hebreus e habitavam em Belém. Belém significa casa de pão. E o texto de Ruth nos mostra que houve uma crise. Houve uma crise. Só que uma crise financeira. E essa crise financeira, ela também está no pano de fundo uma crise espiritual, que Israel, né? Na verdade, ali os hebreus estavam passando, era a época dos juízes, por detrás, de pano de fundo no livro de Ruth. Havia uma crise, uma mistura de hebreus com outros povos. E então estava uma crise moral, uma crise espiritual e, consequentemente, as portas se fecharam. E agora havia uma crise de pão produzida pela crise espiritual. Quando as coisas não vão bem espiritualmente, pode esperar. O financeiro também vai se descarrar, vai se destrilhar, vai se perder. E as pessoas até falam, meu Deus, eu ganho bem, mas onde vai meu dinheiro? Não sabe onde vai o dinheiro. Qual o problema? O problema está nas leis espirituais que estão sendo agredidas. E isso aconteceu com Noemi. E aí o marido de Noemi, o seu nome, Elimeleque, significa Deus é meu rei. Deus é meu rei. Porém, Elimeleque não honrou o seu nome. Elimeleque não honrou o significado do seu nome, porque não deixou que Deus governasse a sua vida. Bastou uma crise, bastou uma necessidade que Elimeleque não se pôs a buscar ao Senhor, não se pôs a orar, a clamar ao Senhor, buscar a direção de Deus. Elimeleque então levanta a cabeça, sem a direção de Deus, e Elimeleque então parte para a terra de Moabe, terra dos piores inimigos de Israel, Moabe. Quando Elimeleque faz isso, Elimeleque não deixa Deus ser o seu rei, governar a sua vida. E ele desce para aquela terra. Lá, Elimeleque morre. E Elimeleque com a sua esposa com a sua esposa Noemi, Elimeleque com a sua esposa Noemi, eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Esses 2 filhos se casaram com moças moabitas. E ao se casar com essas moças, poucos anos passam, talvez nem anos, e esses 2 moços, Malom e Quilion, filhos de Ruth com Elimeleque, esses rapazes morre um, depois morre o outro. E eles se casam, como eles tinham se casado com uma moça chamada Orfa, e a outra Ruth. Orfa significa pescoço, Ruth significa amizade. Então, diante dessa situação, olha o que essa família está passando. Elimeleque desce com a sua esposa e seus 2 filhos. Elimeleque desce com sua esposa Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, descem, eles são hebreus, eles descem para Moabe. Chegando em Moabe, esses rapazes, filhos de Noemi, casam-se um com Ruth e outra com Orfa. Agora, o pai desses rapazes morre, Elimeleque, e depois morre também esses 2 rapazes, ficando só Noemi e as suas 2 noras. Quando isso acontece, elas agora preocupadas, viúvas, as 3 viúvas, sogra e noras viúvas. Fruto de quê? De alguém que levantou e saiu sem obedecer a Deus. Então, nesse período de caos e dificuldade, Noemi arranca forças de onde jamais se pensava. Noemi ouve falar que lá em Belém, Deus tinha visitado o seu povo que ficou orando, buscando lá o Senhor.
Deus havia visitado o seu povo e agora havia fartura de alimento lá na casa do pão. Então Noemi resolve voltar para sua terra. Por que Noemi tira força onde não tem? Porque de Moabe até chegar em Belém era 120 quilômetros. Imagina uma senhora idosa com 2 noras, 120 quilômetros, subindo montanhas, descendo montanhas. Leões e animais selvagens estavam pelas terras, mas Noemi agora sabia, conhecia a palavra de Deus. Noemi também sabia que em Deus ela estava segura, que ela nunca deveria ter saído da casa de pão de Belém, que podemos dizer que aqui significa a casa de Deus, a casa de pão, e que Noemi nunca deveria ter feito isso. Noemi nunca deveria ter saído. Ela agora, até ela chega a ponto de dizer: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu saí com tudo e agora estou voltando sem nada. Mara significa amarga. E ela fala: olha, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou com a minha alma amargurada. Saí cheia e voltei vazia, saí com a minha família e voltei viúva. Né? Então, Noemi, ela lembra da casa do pão, lembra da casa do pai, e ela resolve retornar. Ela arranca forças de onde não tem para retornar a Belém. Aqui, já é a primeira lição que podemos aplicar na nossa vida. Mesmo diante das crises, nós não podemos e nem devemos levantar a nossa cabeça e partir sem a direção de Deus. Nós precisamos de orar, de buscar o Senhor. Nós precisamos aprender a enfrentar as crises e não a fugir delas. Quem enfrenta crise, as vence. Tem depois experiências, estratégias de como vencer crises. Quando fugimos delas, nós não aprendemos como vencê-las. Quando fugimos delas, nós não temos experiência. E quando nós fugimos das crises, nós não temos vitórias para contá-las. Mas quando nós enfrentamos a crise, nós aprendemos, nós crescemos. Quando enfrentamos a crise, nós temos experiências para contar. E é isso que precisamos fazer. E Noemi nos ensina essa lição. E quando Noemi começa a voltar, vale a pena também refletir, quando ela pensa em voltar com as suas 2 noras, ela não se faz de vítima, né? Ela não manipula emocionalmente as suas noras. Quer dizer uma coisa para vocês, eu trabalho com aconselhamento, sou terapeuta, área de psicanálise, e o que eu quero dizer para vocês? A terceira idade não são todas as pessoas, que fique muito claro, não são todas as pessoas, mas as pessoas acima dos 65 anos, passam por uma síndrome chamada síndrome da terceira idade. E quais são os sintomas da síndrome da terceira idade? Primeiro sintoma, se faz de vítima, de coitadinho, estão querendo me prejudicar, ninguém me entende, ninguém fala comigo, ninguém dá importância para mim, vira bebê. É a síndrome da terceira idade, se fazer de vítima. Terceiro sintoma da síndrome da terceira idade é a manipulação. Começa a fazer um jogo para alcançar aquilo que se pretende. E se alguém discordar dessa pessoa, você pode ser o melhor amigo, o melhor filho, o melhor neto. Mas se você discordar do vovô, da vovó, se ela sofrer essa síndrome, ela agora começa a jogar toda a família contra esse neto. Começa a jogar toda a família contra esse filho.
Porque ela está manipulando, ela manipula, ela joga. Se ela tiver posses e os filhos e netos depender disso, aí a coisa fica pior ainda. É a manipulação. Mas, quando nós olhamos para Noemi, Noemi não faz isso. Noemi não manipula, ela deixa as noras livres, se quisessem voltar ou se não quisessem. O interessante é que elas até começam a voltar para Belém. As duas noras começam a voltar para Belém. Diz aqui, Ruth, capítulo 1, versículo 6. Então se levantou ela, Noemi, e suas duas noras, levantou-se dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar de onde estivera, suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Elas saíram juntos, elas estavam caminhando no meio do caminho. No meio do caminho, Orfa. No meio do caminho, Orfa começa a pensar na sua família, na sua casa. E Noemi, olha, sem querer manipular, versículo 8, Noemi fala para ela, para as duas. Disse Noemi às suas duas noras, olha, ela 120 quilômetros sozinho, ela não manipulou ninguém para ir com ela. Se vocês quiserem voltar, voltem. E Noemi fala assim, Ruth capítulo 1, versículo 8. Disse Noemi às suas duas noras, ide, voltai cada uma a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em sua casa e casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a voz e choraram. Elas choraram juntas ali. Porém, Noemi disse, tomai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre filhos, para que fosse marido de vocês. Então, pessoal, meninas, voltem. É isso que Noemi fala. E então, Orfa beija, chorando a sua sogra, e Orfa então resolve voltar. Porém, Ruth resolve ficar. Então, aqui nós entramos no segundo ponto da nossa lição, a convicção amorosa de Ruth. Aqui, nós deparamos com um ponto interessante que não está na lição, mas eu dei esse título. Presta bem atenção. O estilo de vida de Noemi, estilo de vida familiar. Ruth e Orfa, olhando para o estilo de vida familiar de Noemi, ficaram encantadas. Que mulher, que amiga, que companheira, que pessoa fácil e leve de se viver. Obviamente que elas comparavam com seus familiares. E agora, quando elas se deparam diante dessa situação, Ruth não hesitou. Falou, olha, é melhor estar com Noemi, minha sogra, do que estar com os meus pais, do que meus familiares. Eu tenho visto, Noemi, minha sogra, eu estou impressionada, dizia Ruth. Estou impressionada com o seu estilo de vida, a ponto de Ruth expressar da seguinte forma. Ruth capítulo 1, versículo 16. E disse, porém, Ruth, não me iste para que te deixe, para que me afaste de ti. Não insista, Noemi. Porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Note, o teu povo será o meu Deus. Ô Noemi, o teu povo, a tua cultura, a forma que você me fala do teu povo, gente, o meu povo não é assim. Eu quero pertencer a esse povo que você fala. Gente, eu estou encantada. É assim que o nosso estilo de vida tem que ser.
As pessoas à nossa volta têm que desejar ter o nosso estilo de vida. Ter o nosso estilo de vida familiar, olhar para a nossa família e almejar ser como a nossa família. Ruth, ou melhor, Noemi, sem palavras, só com ações, com atitudes, com estilo de vida familiar, conquistou a Ruth. E Ruth não hesitou. Ruth falou: eu quero ficar com você, Noemi. Eu não quero ir para casa do meu pai, da minha mãe, dos meus parentes. Se Orfa quiser que vá. Agora você, Noemi, não insista comigo porque eu não vou te deixar. Então, Ruth ali demonstra amizade, amor, respeito, consideração para com Noemi. E ela então volta. Quando ela volta, ela chega lá na terra de Judá, na terra de Belém. O trabalho que tinha era colher espigas durante a safra, a colheita. Então, era um trabalho que os pobres faziam, que deixavam a sobra e os pobres vinham colhendo a sobra. Ruth é tão humilde que ela obedece às orientações da sua sogra, mesmo para atividades tão humildes. Você sabe por quê que muitas famílias acabam se perdendo? Por falta de humildade, por falta de ouvir conselhos. Ruth ouvia conselho da sua sogra. Ruth ouvia conselho dos mais velhos. Ruth estava disposta a trabalhar em trabalhos humildes. Há pessoas que estão desempregadas, passando até necessidades, mas não aceita certos trabalhos, porque acha que é humilhação. Trabalhar é honroso. Todo trabalho é honroso. Feio é ficar em casa comendo pão da preguiça e dando mau exemplo. Comendo pão da preguiça e devendo na praça. Comendo pão da preguiça e não pagando o que deve. Sendo caloteiro, caloteira. Sendo pessoas com vidas indignas. Isso é que é vergonhoso. Agora, trabalhar, qualquer trabalho honroso, é honroso e é salutar. Entra pela porta que Deus abre, porque outras virão melhores do que elas. Então, Ruth faz isso. Ruth trabalhou muito nos campos de Boaz. E ao final daquele trabalho duro e trabalho de pobre, mas Ruth foi honrada. Indo para o último ponto da nossa lição, nós temos aqui a título de primeiro, estilo de vida familiar. E no terceiro ponto, que é a convicção da mulher, o teu Deus será o meu Deus, aqui eu nomeio esse tópico como estilo de vida espiritual. Noemi, a sogra de Ruth, falava muito no seu Deus. Contava experiências do seu Deus. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Dá uma olhadinha em Ruth, capítulo 1, e o versículo 8, diz Noemi às suas noras: ide, voltai, cada um para sua casa. O Senhor use convosco. Olha ela falando de Deus, de benevolência. Versículo 9. O Senhor vos dê que acheis descanso. Então, note que Noemi partilhava Deus para aquelas pessoas. Noemi vivia uma fé inabalável. Noemi era uma mulher crente dedicada ao Senhor. Ela tinha exemplo de vida com Deus. E eu e você? Será que nós temos exemplos de vida com Deus para que as pessoas olhem para nós? Olhem para a nossa vida e queiram servir o Deus que nós servimos? Porque foi o impacto da vida de Noemi com seu Deus que alcançou Ruth. Ruth foi impactada com o relacionamento que Noemi tinha com Deus. Noemi tinha um relacionamento com Deus tão profundo que impactou a sua nora. Será que nós estamos impactando nossos parentes, cunhada, quem tem genro, nora, ou sogra, ou neto, ou primo, ou sobrinho? Será que nossos parentes, pessoas que estão à nossa volta, até vizinhos,
Será que nós estamos impactando essas pessoas com o Deus a quem servimos? Ou será que nós estamos vivendo uma vida cristã tão fajuta, tão medíocre? Será que nós não temos relacionamento com Deus que nosso vizinho nem sabe que a gente é crente? Quem convive conosco nem sabe que nós servimos a Deus. Parece que somos agentes secretos de Deus. Não, Noemi não era assim. E aí, então, Ruth diz assim, no versículo 16 de Ruth 1, o teu Deus será o meu Deus. Porque Ruth viu que o Deus de Noemi era o Deus verdadeiro. O Deus de Noemi era o Deus dos milagres. O Deus de Noemi, o Deus que ela testificava agora, a própria Ruth estava vendo essa verdade. E Ruth diz, não, lá no meio do meu povo existem falsos deuses. No meio do meu povo tem deuses que não são verdadeiros. A religião é falsa. Mas eu vejo que a fé de Noemi é autêntica, é verdadeira. O Deus de Noemi é o Deus verdadeiro. E Noemi, o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Com essa atitude. Ruth, então, tem uma fé inspiradora. Uma fé sensível. E elas se abraçam. E Ruth segue chão afora, montanhas afora, junto com Noemi, disposta a enfrentar tudo e todos, numa demonstração de amor. O amor de Ruth com Noemi, sua sogra, se entrelaçam. Um amor sério, de amizade sem interesse, de uma amizade completamente fora do egoísmo, mas um amor sacrificial. Ela ia agora trabalhar até em trabalhos humildes, mas para ajudar a sua sogra, para sobreviver. E nesse contexto, Deus brada na vida de Ruth, e Ruth acaba se casando com Boaz, um homem rico, um homem com condições financeiras, e a vida de Ruth muda. Além de Ruth, quando Ruth chega em Belém, ela agora passa a pertencer à família das descendências de Judá. E Ruth agora entra na genealogia de Jesus Cristo como raiz genealógica do plano de redenção. Por quê? Porque amor sem ser amor, um amor incondicional. Amor sem ser um amor egoísta. Amor sacrificando-se. Quando nós amamos de verdade, sem ser amor egoísta, sem ser amor interesseiro, não somente nós, mas nossos descendentes vão colher frutos gloriosos para Deus. O relacionamento de Ruth com Noemi nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo uma com a outra, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nós demos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo é a igreja local. Eu sou terapeuta, quantas pessoas atendo no meu gabinete com problemas gravíssimos, sabe por quê? Sofrendo do complexo de inferioridade, complexo de rejeição, complexo de ser amado ou de ser amada. Pessoa está cheia de feridas por dentro. Por quê? Na sua infância, na sua vida, a pessoa não foi amada, foi explorada, foi humilhada, foi atingida, foi ferida, foi ultrajada. E agora em adulta está cheia de complexos, tomando remédios. Mas que Deus nos guarde. Amemos uns aos outros sem interesse. Esse é o segundo mandamento, porque o maior
é o amar a Deus. E amar a Deus e ao próximo resume todos os mandamentos. Mas amar ao próximo não é o amor interesseiro, é o amor incondicional. Que Deus em Cristo te abençoe. Fale mais e melhor em seu coração. Aprendemos com Ruth. Até a nossa próxima lição, onde juntos estudaremos mais da palavra de Deus. Fique com Deus. Fique na paz de nosso Senhor.